Bom dia a todos. Eu vou complementar algumas informações que o Wix acho que fez, deu aí um panorama bastante completo, mas começando um pouco pelos mercados internacionais, em que a gente teve de novo um mês que foi bastante bom em termos de desempenho de bolsas e bonds, né, spread cats todos fecharam, com uma diferença, eu acho, que você teve mais um ativo aí que se adicionou a esse movimento de apetite a risco, que foram as moedas, né? Então, acho que o Wix cobriu bem essa parte do porquê a gente eventualmente começa a talvez passar a adentrar num período em que o dólar possa devolver um pouco de toda essa força que ele tem exibido aí nos últimos 2 anos, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que aconteceu esse mês foi uma grande rotation. Isso quer dizer o seguinte, parece que se procurou um pouco ativos que estavam ficando para trás, né? Então, o mês passado tinha sido um mês muito bom para a Bolsa Americana, né? Dentro da Bolsa Americana, muita procura pela parte mais de empresas tech, o Nasdaq descolando, outperformando todos os outros índices, né? Agora, em maio, a gente já viu um maior equilíbrio, algumas empresas, alguns setores que tinham ficado para trás fazendo um catch-up, algumas regiões, você teve, por exemplo, uma performance muito boa do Japão, da Alemanha, né, muitas bolsas que tinham ficado para trás começaram a se recuperar, assim, esse negócio das moedas, né? Então, as moedas que tinham apanhado demais começaram a se recuperar. Eu acho que, de novo, a performance do real em maio foi, se não a pior, uma das piores, né? Então a gente fica aí, como ele explicou, com a sensação que parece que a moeda voltou demais, mas ainda é a pior moeda, ainda é a pior bolsa. Então, quer dizer, eu acho que ainda os ativos brasileiros ainda estão para trás em relação ao resto. E esse, assim, começa a se questionar muito esse negócio, poxa, como é que continua esse apetite por risco, e esse bom momento para o mercado em meio a essa situação de colapso econômico, de pandemia. Eu acho que, assim, quando a gente olha o noticiário ao longo do mês de maio, você já teve uma grande mudança, né? Quer dizer, o noticiário em relação a infecções, a casos, vamos dizer, a pandemia em si começou a se reduzir bastante, né? Eu acho que os dados em relação também a recessão, depressão, o colapso da economia também já perdeu um pouco mais de espaço, e a gente vê muito mais espaço na parte de processo de abertura, processo de saída desse distanciamento social, processos de normalização da situação. Então, acho que isso é uma coisa importante. Outro tema que tem sido assim, que está ganhando bastante espaço, que é como vai o desenvolvimento das vacinas, né? Então, você tem ali uma série de iniciativas que aparentemente estão progredindo, e tem aqui um caso engraçado, que é o seguinte, assim, um dos problemas que a gente está vendo no cenário, que é de natureza política, é vamos dizer de novo, esse atrito entre Estados Unidos e China, né? Só que, se há alguma coisa boa nessa situação, é que também nesse negócio do desenvolvimento da vacina, eles estão competindo para ver quem consegue chegar numa vacina antes e quem vai ser capaz de, em achando a vacina, distribuir para o resto do mundo. Ou seja, estão aí brigando um pouco com esse negócio da imagem, né? Os Estados Unidos tentando colocar muito da responsabilidade dessa pandemia nas costas da China, e a China tentando dizer que não, estou ajudando os países, estou aqui desenvolvendo a vacina, a hora que sair a vacina, vou espalhar para o mundo inteiro. Então, quer dizer, esse problema de atrito geopolítico acaba, pelo menos, tendo, eu acho, um lado positivo, que é uma competição para ver quem chega antes na vacina. Por isso que, assim, tem essa expectativa de que você, em relação a um processo normal de descoberta e fabricação e distribuição da vacina, você consiga ter alguma coisa um pouco mais rápida que no passado. E essa rotação chegou aqui no Brasil. Eu acho que, como eu falei, Brasil, os ativos continuam muito para trás em relação ao resto. Eu acho que quando a gente, sim, obviamente você tem muito ruído, tem todo esse problema político, mas quando se a gente lembrar do nosso Bolsonaro Smile, que a gente apresentou
no call do mês passado, na nossa carta. Acho que esse foi um mês em que a gente foi caminhando em relação ao lado direito do sorriso, tá? Que é um lado em que a gente colocou lá, Bolsonaro fica, Paulo Guedes se fortalece, o Centrão passa a fazer parte do apoio ao governo e você mantém o teto. Eu acho que a parte do teto é ainda que o mercado fica mais preocupado, a gente mesmo, e a gente tem falado muito com o pessoal do Tesouro, o pessoal do Tesouro tem falado muito com os congressistas, eles inclusive acham que tem muito congressista preocupado com o tamanho da dívida, com o tamanho que esse gasto para combater a pandemia, aí, o estrago que ele vai fazer nas contas públicas e como trabalhar para que isso não passe para o ano que vem e que volte ao controle. Acho que o secretário Mansueto tem feito aí um bom trabalho de interlocução para conscientizar ali parte dos congressistas. Então, acho que mas isso vai ser, eu acho muito, uma coisa pendular, mas foi um mês em que você caminhou aí mais para a direita, aparentemente o Centrão começou sim a dar apoio, está sim sendo empoderado em alguns cargos, a gente não descarta mais para frente, inclusive, vir algum ministério, a hora que você quiser realmente garantir algumas reformas, talvez você tenha que fazer um pouco mais, mas isso também ajudou, junto com o ambiente externo, que é um ambiente, vamos dizer, muito impulsionado pela liquidez dos bancos centrais, acho que o Ix explicou isso, e esse apoio ele não vai ser reduzido tão cedo, né? Hoje a gente viu o Banco Europeu aumentando o programa de compra de ativo deles, né? O que eles tinham colocado ali para essa primeira fase ia acabar mais ou menos em setembro. Hoje eles anunciaram mais 600 bilhões para continuar comprando os papéis europeus e você garantir que os países não tenham um custo de rolagem de dívida tão alta. Acho que do lado do Fed, toda essa ação que ele fez deixou o mercado muito líquido. A gente está vendo as empresas já captaram esse ano basicamente o dobro de toda a captação anual dos últimos 5 anos, né? Assim, ano por ano, o que tem sido a média dos anos anteriores. Esse ano você, em meio ano, já captou mais que o dobro, captou quase o dobro. Inclusive, isso está começando a chegar até no Brasil, né? A gente viu a emissão do Tesouro, a emissão da Petrobras, tudo isso acaba... acho que tem sido muito... do ponto de vista das empresas, emissões, uma parte delas preventivas, porque você melhor fazer um excesso de caixa para passar esse período em que você está queimando caixa com a sua receita que diminuiu bastante em função dessa situação toda, né? E acho que essa foi a ideia do FED, você fazer com que os mercados funcionem de maneira que as empresas não fiquem estranguladas, não transformem uma situação que é de liquidez em problema de solvência. Acho que isso está andando muito bem, o mercado está com muita liquidez e está comprando papéis, então empresas investment grade estão emitindo, high yielders estão emitindo, agora os soberanos também. Então, acho que, quer dizer, os bancos centrais estão dando esse backstop para que os mercados e as empresas passem por essa fase e cheguem do outro lado quando que é realmente a saída disso tudo é a descoberta de uma vacina. Então, aqui, acho isso que a gente caminhou um pouco para o lado direito do Smiles, isso ajudou. A Bolsa aqui acabou performando bem, voltou aí para os 90 mil, um pouco acima, o câmbio, como ele falou, voltou para perto de 5, embora em bases relativas ainda ele está, vamos dizer, defasado em relação aos pares, né? Acho que teria espaço. E, inclusive, você tem alguma coisa do lado de fundamento. O Ix mostrou aí como já virou a conta corrente, como já virou o fluxo. Fazem 6 semanas em que a gente tem fluxo positivo de dólares para o país. Então, acho que, inclusive, o dólar deixou de ser um bom hedge, né? Então, a gente, inclusive, nas nossas posições, fez uma revisão um pouco dessa posição. E acho que agora eu passo aí para falar um pouco realmente de posições. O mês, o D'Artagnan acabou com 1,10
positivo, a maioria das linhas deram contribuição positiva, a que mais contribuiu foi os juros, quer dizer, a gente manteve a nossa estratégia de ficar aplicado na parte mais curta, a parte curta performou bem, eu acho que a gente está caminhando realmente para pelo menos mais 75 bases de corte no próximo cupom, por todas as razões que o Wix já apresentou. A única coisa é que a gente, quer dizer, o mês passado eu falei que a gente tinha em torno de um PL meio aplicado, hoje essa posição, ao longo do mês, ela foi crescendo, a gente tem 3 PLs e meio agora aplicados, mas ainda muito nessa parte mais curta da curva. E como assim, o Wix acha, inclusive, que você poderia ir até além dos 75 bases, se não dessa vez, mas na próxima reunião. Bom, a gente tem comprado também muita opção aí para, vamos dizer, capturar, se for o caso, um movimento além do que o BC tinha sinalizado que seria o final do ciclo dele, né? Porque essa parte curta em que a gente está posicionado agora já está quase lá, né? Então a gente começou assim, a turbinar um pouco isso com opção. Provavelmente a gente começa a reduzir agora a parte curta e aumentar a compra de opções para, se tiver um movimento adicional, a gente ainda capturar mais um pouco desse movimento. Na parte de Bs, que a gente tinha virado o mês sem posição, a gente, acho que esse mercado deu uma boa normalizada, a gente voltou agora a ter posição, uma posição comparada com pré-menor, um PL, mas está na parte média da curva de Bs, concentrado aí no vértice de 5 anos. Né? Uma outra posição que a gente, ainda no mercado de câmbio, a gente vinha comprado, né, entre 15% e 20%. Vamos lembrar que no dia 13 de maio esse câmbio chegou a bater 5,97, né, e de lá para cá foi voltando. A gente foi conseguindo desmontar esse hedge, achou que realmente as coisas estavam mudando e acho que deu para escapar aí. A parte de câmbio e moedas contribuiu com 40 e poucos basis points. O grosso, a parte principal do resultado do livro foi mesmo o dólar real. Só que agora a gente assim está trocando um pouco como estratégia de hedge. A gente está, eu vou comentar um pouco mais para frente, procurando um outro ativo e o câmbio deixou de ser aí para nós eu acho que um bom posicionamento para fazer hedge para as outras posições. Inclusive, hoje, basicamente, o fundo tem um pouquinho vendido, tem 4% de dólar vendido, e a gente, se realmente for percebendo que essa tese de enfraquecimento, porque tem que ser, eu acho, uma coisa meio geral, eu não acredito que o real vá se apreciar se lá fora o dólar voltar a se fortalecer. Tá? Então, é por isso que a gente está sendo um pouco mais cauteloso. Obviamente, os movimentos estão muito grandes. A gente olha, hoje, por exemplo, você já teve uma amplitude aí de mais de 2% entre o low e o high só nessa manhã. Então, o mercado está com grandes movimentos, a volatilidade está alta e a gente tem calibrado posições em função disso. Né? Parte de moedas, a gente também tem já algumas posições long em outras moedas contra o dólar, também ainda com assim, nada muito grande para testando essa nossa tese, esse novo momento. Cupom cambial acabou ajudando um pouco, né? A gente acha que, inclusive, a gente já vinha com posição de curva, agora a gente transformou essa posição em uma posição aplicada, em torno de 1 ano e meio. A gente acha que não só esse fluxo das contas correntes, mas se você começa a ter mais emissão de bonds lá fora, isso acaba ajudando o cupom. Se for sem hedge, a parte curta, se for com hedge, a parte mais longa, então você pega a curva como um todo. Acho que isso passa aí a de novo ter algum espaço de redução de taxas. Falando um pouco do mercado lá de fora, a gente tinha começado
um mês com uma posição que já tinha sido reduzida de juros no México, tinha em torno de 30% do PL, essa posição o mês voltou a aumentar. Tá? Então, hoje o fundo está com um pouquinho menos de um PL aplicado no 2 anos. Isso parece, realmente, olhando as taxas de juros, assim, você tem a economia realmente tendo um baque muito grande, todo esse problema da pandemia. A moeda se valorizou muito, que eles sempre têm muita preocupação com a moeda deu 10% no mês passado. Então, eu acho que essa política monetária que está muito apertada lá no México, e uma das razões é a preocupação que o Banco Central deles tem com a moeda. Como a moeda está aí se comportando bem, voltou 10%, eu acho que ele tem espaço para continuar no ciclo com menos preocupação em relação a isso. Então, a gente acha que tem espaço, aumentou essa posição. E aí, Bolsa, que no final foi aí, a Bolsa aqui subiu 8% e foi a linha que acabou performando negativamente, né? O que aconteceu aí? Vocês lembram que a gente tinha uma posição net no fundo no início do mês em torno de 5% comprado, só que era mais carregado em Brasil e vendido em emergentes, comparado um pouco com os Estados Unidos. Era mais ou menos 7% em Brasil, 3% nos Estados Unidos e uns 5% vendido em emergente. Essa parte, Estados Unidos e emergentes, acabou dando algum ganho. Onde a gente acabou perdendo dinheiro no mês foi na parte Brasil, muito em função da carteira que a gente montou de ações, que a gente basicamente focou em 3 setores que são geradores de caixa de longo prazo, né? O setor de utilities, o setor de concessões, rodovias, etc., o setor de malls, e esses setores performaram muito mal, assim, até quase o final do mês, né? Tanto é que o fundo ele ficou negativo quase que o mês inteiro, chegou no final ele virou. Por que ele virou? Principalmente porque esse livro recuperou boa parte das perdas, né? Então, é um livro que a Bolsa subiu, vamos dizer, 860 bases, ele perdeu 65 bases. Só que essa recuperação desses setores continua muito forte esse mês. Então, se você pegar esse mês, que a Bolsa já está com 6%, aí, com 600 bases, a nossa posição já está em 170 bases. Então, o fundo, até ontem, já está em 2,5% no mês, muito em função, quer dizer, dessa recuperação desses setores que tinham ficado muito para trás e prejudicaram a gente no começo do mês. No final do mês, isso começou a se recuperou bem agora no começo desse mês. Então, inclusive, o fundo passou a ficar positivo no ano, né? Então, começando aí um mês bastante forte. Posição hoje é maior, né? A posição Bolsa Net é 9%, sendo 14% Brasil, contra 4% de emergentes e 1% de Estados Unidos vendido, né? Acho que Estados Unidos a gente acha que já foi um pouco, sei lá, 3,100 me parece um nível que você já começa a entrar numa fase talvez de acomodação, né? Então a gente preferiu se posicionar na bolsa que é aqui, a bolsa que está com a pior performance até agora, no momento que aqui também a gente está indo para um juro muito baixo, um juro real muito baixo, e eu acho que sim, as empresas de bolsa, muitas delas vão continuar ganhando dinheiro. Então a gente está aí com esse viés de Brasil versus o resto. Eu acho que eu vou parar por aqui, e aí tanto eu como o Ix ficamos à disposição para perguntas. Obrigada, Calabrese. A gente tem aqui algumas perguntas, né? Vamos tentar consolidar e pegar aquelas que não foram respondidas ao longo da apresentação. Então, tem uma pergunta que é mais direcionada para o Ix, quem fez aqui foi o Valdir. Ele pergunta como que os bancos centrais irão pagar a conta desses financiamentos absurdamente elevados. O que vai acontecer tanto nas economias europeias quanto norte-americana em relação a esses gastos extraordinariamente elevados. E aí ele vem também, volta essa pergunta para o Brasil, e mais especificamente, se a gente vai ter aumento de impostos por aqui.
Tá? Gui, se você puder complementar, eu sei que você já abordou parte Tá. dessas respostas, mas... Eu acho uma ótima pergunta e eu acho que tem uma resposta a quem disse que vão pagar, né? Acho que só para dar um exemplo, não ser tão... o Japão entrou nos anos 90 com 70% de dívida, saiu dos anos 2000 com 130% e está com 250% de dívida. E nunca vai pagar. Então, assim, acho que a resposta é que, não, que você vai conviver com esses níveis de dívidas eu acho que o único jeito de você reduzir isso daí é se você tiver crescimento, né? Então, os Estados Unidos, eu acho que consegue crescer ao redor da dívida, eu acho que mas a Europa, talvez a gente esteja discutindo uma japanificação. Mas acho que o exemplo do Japão, que eu acho que essa é a preocupação mundial, será que o mundo vai virar um grande Japão? Que é isso, é um crescimento baixo, uma dívida super alta e juros zero e deflação. Né? Então, acho que a preocupação é essa. Obviamente que, mais recentemente, a discussão de helicopter money, né, que seria um jeito de você, o Banco Central, monetizar a parte da dívida, isso lá fora, né, tem ganhado peso. Enfim, tem alguns acadêmicos defendendo isso. Pode ser que seja um caminho a ser levado à frente, mas, a princípio, eu acho que o cenário de japanificação por um bom tempo é esse. Assim, o único jeito de você pagar essa dívida é crescer. Se você não crescer, e aí, assim, Japão, Europa também, esse problema aí demográfico e tal, acho que é complicado, a situação é complicada. Então, não vejo pagando. Tá? No Brasil, a dívida continua subindo, tá? Ela deve bater 100%, ela vai para 90%, depois continua crescendo para 100%, só que ela não é não explosiva. Eu acho sim que a gente vai ter que ter algum aumento de tributação. Acho que talvez não nesse governo, mas talvez o próximo governo que entrar vai ter que fazer um aumento de impostos. A gente teve o teto de gastos, né? Agora a gente vai ter que ter o piso de receitas. Então, eu acho que algum tipo de... O que não é bom para crescimento, mas, assim, acho que pior ainda é você deixar o cenário fiscal sem controle, né? Então, acho que para frente a gente espera, assim, que tenha algum tipo de aumento. E aí sempre tem, né? Assim, no curto prazo tem algumas cascas de banana aí, tem CSLL de bancos e tal, que a gente não olha com muito bons olhos, né? Você está querendo que os bancos emprestem, você vai penalizar eles. Então, não sei se isso daí anda, mas é um risco. E na reforma tributária, eu acho que você tem alguns candidatos aí a, sei lá, imposto de herança. Tem umas coisas que no Brasil são mais baixas do que no resto do mundo. Talvez ganhe apelo aí, né? Mas acho que, assim, a princípio, no curto prazo, o apelo é andar de cima o vulgo andar de cima e os bancos, né? Perfeito, Ix, obrigado. Eu queria aproveitar também, responder aqui a pergunta do outro participante, o Arnaldo. Ele fez várias perguntas, eu acredito que boa parte delas o Calabrese já respondeu. Ele perguntou sobre ações, sobre renda fixa. Eu acho que a única parte que poderia talvez elaborar um pouco mais, Calabrese, ele pergunta um pouquinho qual o efeito dessas emissões, citando até o caso do Tesouro ontem, da Petrobras semana passada, e qual o efeito se houver uma temporada de emissões, qual o efeito que você imagina no câmbio e no cupom? Eu acho que o efeito no cupom, para mim, parece assim, quando faz uma emissão, você tem duas alternativas: traz esse dinheiro, faz o hedge, ou traz esse dinheiro e fica no risco cambial. Eu acho que se você trouxer o dinheiro e fizer o hedge, do ponto de vista de taxa de câmbio, você tem aí um efeito neutro, né? Você vende o spot e compra algum tipo de derivativo e, portanto, o efeito vamos dizer, para a taxa do câmbio é neutra. Mas se você traz e não faz o hedge, obviamente você vira um influxo e pode ajudar ao real se apreciar. Com relação ao cupom, eu acho que aí, com hedge ou sem hedge, assim, se você traz e não faz hedge, você ancora mais a parte curta, você gera maior liquidez no mercado de spot, e isso tem uma influência muito grande na parte curta da curva do cupom cambial. Se você traz o dinheiro da sua emissão e faz um hedge, então isso aí ajuda a você baixar a parte longa. Tá? Então, eu acho que
Nos dois casos, para o cupom cambial, se você começar a ter um volume grande de emissões, é cupom cambial para baixo. Obrigada, Calabrese. A gente teve aqui mais uma pergunta do Davi. Ele quer que a gente aborde um pouco mais sobre o fundo de previdência e a performance de maio, explicando um pouquinho da diferença que teve com o retorno do D'Artagnan. E aí ele pergunta principalmente da parte de bolsa, né? Quais foram os setores que performaram mal nessa parte da estratégia do Aramis. Antes do Calabrese até falar, acho que vale só explicar que o fundo Aramis, ele é parecido com o D'Artagnan, ele busca replicar as estratégias do D'Artagnan, mas ele tem limitações, tá? São limitações da própria legislação desse segmento. Então, se você puder dar um pouquinho mais de detalhes, Calabrese. Eu acho que assim, a explicação do Aramis é muito parecido com o que aconteceu com o D'Artagnan. Ele tem uma posição, em função um pouco dessa legislação, ele tem uma posição parecida nos juros, menor no câmbio e maior na bolsa, né? Então, realmente, o que performou mal no Aramis foi essa estratégia, os papéis que a gente se posicionou, os setores que a gente se posicionou, que foram esses três que eu mencionei, demoraram muito para andar, e uma parte dessa posição é contra o índice andou mais do que os setores, e isso começou a virar no final. Então, se você pegar esse também, como no caso do D'Artagnan, esse começo de mês, uma boa parte desse resultado já voltou, né? Porque esses setores que ficaram muito para trás em relação ao índice outperformaram no final do mês e agora no começo de junho. Então, acho que foi um pouco isso. Como a posição maior prejudicou mais o fundo do que no caso do D'Artagnan, mas o racional é o mesmo e eu acho que agora também ele está se recuperando de uma maneira um pouco mais forte. Obrigado, Calabrese. Bom, das perguntas aqui, todas já foram respondidas, não temos mais perguntas. Eu agradeço a participação de todos os palestrantes, de todos os participantes, e a gente vai encerrar então o call por aqui, e depois a gente vai deixar disponível a parte tanto de economia quanto de estratégia no nosso canal do YouTube. Bom, obrigada e bom dia a todos.